Então, gente, vamos para o quarto vídeo, tá? Esse aqui eu vou falar um pouco mais do como a gente realiza chamadas de sistema e como utilizamos o simulador, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para download desse resumão aqui, que eu adaptei desse material, tá? Nesse resumão tem a lista das instruções, tem instruções aqui que tem um checkzinho, essas instruções são instruções reais do processador, ou seja, elas estão presentes lá no hardware, e instruções que não têm o checkzinho são instruções que não existem efetivamente no hardware, ou seja, são instruções, são pseudo-instruções ou algumas instruções para facilitar a vida do programador, para tornar a utilização um pouco mais amigável. E aí nós temos instruções aritméticas, notem que ADD, soma dois registradores, armazena um registrador, ADD unsigned, mesma coisa, ADD imediato, né, soma um registrador com um valor imediato. Sub, nós temos dois, notem que nós não temos sub imediato, né? Por que não tem um sub imediato? Porque somar alguma coisa com, que subtrair alguma coisa de um valor imediato é só fazer uma soma de o registrador com valor imediato com negativo, né? Faz a mesma coisa, então se economiza uma instrução aí. Instruções lógicas, AND, NOR, OR, SHOR, instruções de deslocamento, shift. Aqui, ó, a instrução para manipulação de dados, né? Primeira delas, move. Nós vimos já no vídeo anterior, né? Instrução move, ela é uma pseudo-instrução, ela não existe no hardware. Como é que é realizado um move, tá? O move é feito um ADD com o registrador que a gente quer de origem, com o registrador 0, e aí grava no destino. É assim que é feito um move lá dentro do processador, né? Isso aqui quem faz esse trabalho de conversão depois na compilação e montagem. Algumas instruções de load aqui e store para ler e gravar dados na memória. As instruções set, less than. Aqui instruções de desvio condicional, né, com condição, que são os branches, né? Aqui a gente já tinha visto no vídeo anterior o branch equal, e aqui tem a lista com diversos branches. A gente viu também, né, BGE, branch, greater or equal, não existe no hardware. Isso aqui é feito utilizando duas instruções, né? É feito um set less than, depois um branch, que é a forma que se tem para fazer esse tipo de instrução. E aí tem toda a lista aqui com os branches, né? Aqui do lado tem as condições de cada um. E por último, as instruções de desvio incondicionais. O jump J, o jumping link, o jump return. E por último aqui, chamada de sistema, que é um dos objetivos deste vídeo, tá? Como que nós realizamos uma chamada de sistema? No Spin, nós temos a possibilidade de fazer 12 serviços de chamada de sistema diferentes, tá? No simulador Mars existem mais de 40, mas o foco desse vídeo é do Spin. Mas isso serve para o Mars também. Ele tem uma lista diferente aqui de chamadas de sistema, mas o procedimento é o mesmo, tá? Como é que realizamos chamadas de sistema? A gente precisa configurar qual chamada de sistema nós vamos realizar mediante a escrita de um valor numérico no registrador V0. Então a gente tem que pegar e botar um número no V0 para indicar qual chamada de sistema a gente vai fazer. Só para recapitular, né? O que são chamadas de sistema? Isso eu abordei no final do terceiro vídeo. São serviços, né, que são oferecidos para o sistema. Aqui, em geral, a maior parte deles, né, é de entrada e saída de dados. Então, aqui, por exemplo, né, primeira chamada de sistema da lista, print int, vai escrever um valor inteiro na tela. Como é que a gente faz para escrever o valor inteiro na tela? Um valor numérico, né? A gente coloca o número 1 no registrador V0 e aí vai ter que passar um parâmetro, né, um argumento, que nesse caso é o valor que a gente quer que seja escrito na tela. E esse valor vai ter que estar armazenado no registrador A0 quando a chamada de sistema for invocada, tá? O que nós temos de possibilidades de chamada de sistema aqui no Spin? Print int, né, para escrever um inteiro na tela, print float,
escrever um número float. Note que aqui a gente já usa um registrador chamado F12, tá? Nós não vamos abordar isso, mas nós temos um conjunto separado para ponto flutuante, print double, print string, isso nós vamos fazer, né? Note que aqui o print string ele é um pouco diferente, o conteúdo do A0 não vai ser o texto, e sim o ponteiro onde está armazenado esse texto. Depois nós temos chamadas de sistemas para leitura de dados do teclado, né? Read int, read float, read double, read string. Diferença aqui, quando a gente faz um read int, a gente não precisa passar nenhum parâmetro, tá? O que vai acontecer? Após a gente chamar de sistema do read int, vai ser aguardado até que o usuário digite um número, ele vai digitar, apertar Enter, e aí esse número digitado vai ficar salvo lá no registrador V0. E a gente vai pegar esse conteúdo do V0, copiar para algum outro lugar e utilizar ele. Algumas outras coisas, o que é importante aqui também, a chamada número 10, que é a chamada de saída, né, chamada exit, feita para encerrar o programa. Aqui no resumão tem uma tabela com os registradores e também aqui uma descrição de algumas diretivas do simulador. Tá? Como é que funciona o simulador? A gente vai fazer nosso primeiro exemplo aqui no simulador. Quando vocês abrem o simulador, tá? Ele vai apresentar uma mensagem de erro falando alguma coisa. Eu não consigo fazer ele reproduzir essa mensagem de erro, tá? Porque eu desinstalei, instalei de novo e ele já ficou armazenado em algum lugar que eu não descobri aonde, o local onde fica esse arquivo de exceções, tá? Mas quando vocês abrirem pela primeira vez o PC Spin, ele vai dar um erro dizendo alguma coisa que não encontrou o arquivo de exceções. E aí vocês vão lá informar onde está o arquivo de exceções, tá? Onde que esse arquivo de exceções fica? Ele vai abrir, vocês vão clicar lá no botãozinho daquela janela que vai abrir, e ele vai abrir essa janela aqui de opções. E aí vocês vão vir aqui na parte de baixo, né, Load Exception File, e aí vai ter um endereço, tá? Esse endereço é onde realmente o arquivo tá, embora ele diga que não, mas é ali mesmo que tá. C Program Files, PC Spin, Exceptions.s. Vocês vão dar um browse, e aí, quando der um browse, vai aparecer esse caminho aqui, não o anterior. Dessa forma. Vocês vão dar um browse e ele vai abrir uma janela igual essa e vão ter dois arquivos, o exceptions.s e o helloworld.s. Vocês vão selecionar esse exceptions.s e vão dar um OK, e aí nunca mais vai dar esse erro, tá? Agora que o simulador está pronto para uso, o que nós podemos observar aqui na tela do simulador? Essa primeira parte aqui toda, nós conseguimos observar o conteúdo dos registradores, tá? Aqui, por exemplo, ó, registrador PC, registrador de status, e aqui a lista dos registradores dos 32 registradores disponíveis do processador, né? Ó, registrador A0, registrador AT, registrador V0, V1, A0, A3, aqui ó, registradores T, aqui registradores S, e aqui os outros registradores. Todos em ordem, tá? Aqui nós temos trecho de código, aqui é o programa que a gente executa e aqui é o programa que o processador executa. Logo mais a gente vai ver que tem diferença, né? Aqui a gente tem como observar o conteúdo da memória e aqui é uma telinha de console só. Então, vamos usar o simulador. Esse aqui vai ser o primeiro programa que nós vamos fazer, que é um Hello World, tá? Esse Hello World, ele é um pouquinho mais chatinho para fazer do que fosse numa linguagem de programação convencional, mas não é nada demais, tá? Se a gente for observar aqui no arquivo de texto, nós temos aqui a primeira coisa, um ponto data. O que é esse ponto data? Vou olhar aqui ó, nas diretivas, ponto data. O que é esse ponto data? É um segmento onde a gente armazena dados na memória, tá? A gente vai declarar os dados que a gente vai querer da memória RAM, tá? A gente vai declarar aqui. Nesse caso aqui, eu estou no segmento data, eu estou instanciando aqui um
uma mensagem, 2 pontos, que é do tipo ASCII-Z. O que é ASCII-Z? ASCII-Z é uma string na memória com terminador a 0. E essa string, eu já pré-carreguei ela com o conteúdo aqui entre aspas, né, igual C e C++, entre aspas, tem o conteúdo dessa string. Qual que é o conteúdo dessa string aqui, /n hello world. Notem que aqui a gente tem o /n, né, para fazer uma formatação, e isso funciona igual, aqui funciona igual, funciona em C e C++, né, eu dou um /n, dá uma nova linha, posso usar outros recursos também, similares. E aí eu tenho uma string armazenada na memória aqui com esse conteúdo já pré-carregado, e o rótulo para acessar ela, né, vai ser esse MSG. É como se eu criasse, digamos assim, um vetor, né, de caracteres. Beleza? Tem aqui um segmento text. Tá? Esse segmento aqui, se vocês tirarem do programa, vai apresentar erro na simulação. Deixa vazio. Depois eu tenho aqui um segmento global main, que aqui é efetivamente o meu programa. Nesse segmento global main, eu vou indicar aqui o início dele. Então aqui eu tenho main 2 pontos para indicar que é aqui o meu main. E aqui, depois desse main 2 pontos, eu vou colocar as instruções que eu quero que o meu programa execute. Neste caso aqui, eu tenho uma instrução chamada LI. O que é uma instrução LI? Vamos ver lá no resumão. A instrução LI está aqui em cima, LI. O que faz um LI? Tá? Não tem aqui descrição, mas o LI é um load imediato. Ou seja, eu vou pegar esse valor imediato que eu informo e colocar dentro do registrador. Então, aqui eu estou pegando esse número 4 e gravando ele dentro do registrador V0. O que o registrador V0 faz? Ele serve, né, para a gente passar parâmetro para a realização de chamadas de sistema, né, syscall. Chamada de sistema número 4 é uma chamada do tipo printString. Então, eu vou ter aqui configurada uma chamada printString para escrever um texto na tela. O que eu preciso para fazer essa chamada de sistema? Eu preciso indicar o ponteiro de onde está essa string na memória, em A0. Tem a próxima instrução. É uma instrução do tipo LA. Vamos ver o que é uma instrução LA. LA é uma instrução chamada load address, em que eu vou pegar esse endereço de memória e carregar no registrador RD. Ou seja, eu tenho aqui essa posição de memória MSG, que eu não sei o número dela, né, o local efetivamente na memória, posição, e utilizando a instrução LA, o programa aqui vai descobrir qual que é o endereço onde está armazenado o conteúdo DLA e vai passar esse endereço numérico aqui para o registrador A0. Próxima instrução é uma syscall, para efetivamente fazer a chamada de sistema e realizar essa operação aqui de print string. Faria diferença eu colocar o LI depois do LA? Não, não faria. Por que não faria? Porque é indiferente a ordem, né? O que importa é que eu tenha configurado esses dois parâmetros antes de realizar a chamada de sistema. Se eu fizer um antes, outro depois, é indiferente. O que importa é que eles sejam feitos antes de chamar syscall. Depois nós temos aqui um LI, de novo, do número 10 para o registrador V0. O que faz a chamada de sistema número 10? Chamada de sistema número 10 aqui, ó, exit. É uma chamada de sistema para encerrar o programa. E aí faz a chamada de sistema. Essa chamada de sistema aqui de exit, tá? Ela é opcional. No spin, quando ele atinge a última linha do programa e não tem mais nada no arquivo, ele para de executar. Então, na prática, para a gente que vai programar, vai dar na mesma. Vamos colocar isso aqui, executar, ver o que acontece. Está aqui na janelinha do meu simulador. Vou dar um abrir. Aliás, a gente tem que pegar, né, esse programa que a gente escreveu, salvar ele. E eu recomendo que você salve com extensão .s, tá? Extensão .s, o simulador já identifica que é um arquivo do PC Spin. Geralmente, código assembly
.s ou .asm, né? .asm, geralmente é asm, mas aqui no Spin ele pede .s. Se tiver em .asm, vai funcionar também, tá? Não vai fazer diferença. Mas deixa em .s preferencialmente para que ele já reconheça. Aí vocês conseguem ir lá no código, clicar 2 vezes e ele executa. Dá um open e ele vai carregar o programa aqui para dentro. Ó. Vamos ver aqui o meu programa, como é que tá aqui no simulador. Ó, linha 8, eu tenho um LIV04. Aí tudo isso aqui que tem antes, ele vai executar, e aí vai executar o programa efetivamente aqui, ó. Notem aqui, ó, LIV04, LIV04, e aí tem o comentário, ó, syscall 4 print string, syscall 4 print string. Daqui em diante ele vai executar. O que ele executa antes é uma preparação para o simulador funcionar, tá? E aí eu tenho aqui o meu LI. Vocês lembram que eu falei, né, logo quando eu mostrei a tela do simulador, que aqui é o programa que a gente escreveu e aqui é o que ele executa? Aqui, ó, eu tenho um LI V04. O que o processador, aqui o simulador, vai executar? LI é uma pseudo-instrução. Ele vai executar o quê? Um OR imediato do número 4 com o registrador 0. Olha, ó, o registrador 0 aparecendo de novo. E armazenar no registrador 2. Note que aqui não tem o código do registrador, não é chamado V0, é chamado registrador 2. Ó. Tem o cifrão 2. Por isso que a notação aqui do MIPS tem esse cifrão para indicar o registrador, né? Porque ele chama numericamente depois. O que é o registrador 2? Vamos olhar aqui, ó. Registrador 0, registrador 1, registrador 2, ó. É o V0, que é o que está indicado aqui. Depois nós temos um LA, que vai ser efetuado uma instrução LUI, syscall, o LI de novo é um OR imediato, e outro syscall e terminou o programa. Outra coisa, essa string que a gente escreveu, ela vai ficar armazenada na memória. Se a gente olhar aqui na memória, ó, nós temos uma posição de memória aqui que tem coisa diferente de 0, né? E isso aqui é a nossa string que vai ser escrita na tela. Logo, logo a gente vai ver melhor isso. Vamos executar o programa, então? Simulator, go, executa. Ou se não, aperta aqui, ó. Go, ele vai dar aqui alguns parâmetros para execução, vocês dão OK, e ele vai executar. Note que ele vai mostrar o console, e ele executou o programa que a gente mandou, obviamente, né? Ó. /n, hello world, ou seja, nova linha, hello world. Fez o que a gente queria? Fez. Então, esse aí é o programa do Hello World, tá? Vamos executar de novo aqui o programa. Abrir de novo o arquivo e ele me pede clear program and reinitialize simulator before loading. Sim, eu quero limpar a área de programa e reinicializar o simulador para como se ele estivesse executando do zero. Recursos que a gente tem no simulador, tá, para facilitar a vida, que eu particularmente acho que é muito necessário. Single step, F10. Vocês vão apertando F10, ó, eu vou apertar aqui, vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou. Eu apertei F10, notem aqui a linha que está executando, eu apertei F10 agora, ó, passou para a próxima. Apertei F10 de novo, passou para a próxima. E aí a gente consegue executar passo a passo o programa. Tá? Executou e encerrou o programa. Isso é um recurso muito importante, facilita muito para a gente, principalmente, debugar os programas, ver o que está acontecendo, ainda mais porque a gente tem dificuldade, né, de fazer escrever na tela. Não é igual lá em C, C++, que a gente quer saber se o programa passou aqui, passou ali, dá uns print. Aqui é mais complicado ficar fazendo print, né? Mas a gente tem esse recurso de executar linha a linha. Isso facilita bastante para a gente debugar. E também ajuda a gente a entender o que está acontecendo, tá? Vou executar de novo mesmo o Hello World, linha a linha, para a gente ir acompanhando o que é que acontece. Tá. Pegou aqui na primeira linha do meu programa, ó, linha 8, LIV04. Notem aqui, ó, conteúdo do registrador V0. Tem 0. Eu vou executar a instrução. Note que passou aqui para a próxima linha. Conteúdo do V0 agora, ó, passou até o valor 4. Então, ele fez essa operação. Isso que é o interessante dessa execução
passo a passo, a gente consegue observar ao longo da execução do programa o que está acontecendo nos registradores, nas posições de memória. Vamos cuidar agora o registrador A0, tá? Ó, o registrador A0 tem o conteúdo 0. O que vai acontecer com A0 aqui quando executar esse LA? Ele vai carregar o endereço de memória numérico onde está armazenada essa mensagem, MSG. Vou dar um F10. Notem que qual que é o valor agora do A0? Ó, 100, 10.000. Então, vamos olhar aqui no segmento de memória, onde está esse valor, 100, 10.000. Aqui, ó, 100, 10.000. Aqui, ó. Então, isso aqui é o conteúdo da string que a gente vai escrever na tela. Obviamente, isso aqui está codificado em ASCII, né? Então, geram valores numéricos. Mas a gente consegue observar aqui, né, que aqui é onde está armazenado a string que a gente vai escrever na tela. E o LA fez o quê? Pegou essa localização e carregou o valor do ponteiro dela, né, para o registrador A0. Então, agora A0 vai apontar aqui para essa região de memória. Na syscall, a gente não vai ter nada, ele vai realizar a chamada de sistema e aí escreveu na tela. Que vai executar em seguida o LI V010. Notem que V0 tem o número 4, então vou dar um step aqui, um F10. Agora passou a ter o valor A, porque nós carregamos o valor 10 para dentro do registrador. Notem que isso aqui é hexadecimal, né? Isso facilita para se trabalhar com binário, principalmente, que aí nós temos os 32 bits do registrador, a gente tem tudo mais facilmente compreendível aqui o que está acontecendo, né, das posições, se a gente for parar para pensar principalmente em número binário. Então, coloquei o valor 10, não vai aparecer o número 10 aqui, né, vai aparecer o valor A. E aí vai ser feita a chamada de sistema para encerrar o programa. O F10, ele chegou na última linha do programa, ó, e encerrou. Então, gente, para essa aula 4 é isso aí. Então, eu espero que isso sirva para auxiliar vocês a utilizar o simulador, tá? E vamos ver o que faremos no próximo vídeo. E até mais, então.